Boa tarde, sejam todos bem-vindos à quarta edição do MAC Face to Face, uma parceria do Mackenzie Soluções com a PM Hub. Mackenzie Soluções é uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, além de diversos cursos de educação executiva. PM Hub é um ecossistema de 4 consultorias e uma business school, referência internacional na transformação das organizações e modelos de gestão agile, maximização da produtividade e performance e RH de alto impacto econômico. Tem escritórios em São Paulo, Lisboa e Dubai. O tema que debateremos hoje é produtividade na era exponencial. E para compor nosso painel, convidamos Alexandre Van Beek, que é gerente executivo de experiência do cliente na Ultragaz, e o professor Dr. Pedro Manuel Martins, executivo C-Level, consultor, CEO das empresas PM Hub e Dean da Euro American Business School. Eu sou Fábia Reguini, consultora de negócios do Mackenzie, e acompanharei vocês durante todo esse evento. Antes de passar a palavra para o Pedro, eu gostaria de pedir ao público que nos assiste que mande seus comentários e digam de onde vocês estão falando e participando do nosso evento, e mande perguntas também aos nossos convidados. Pedro, a palavra é sua. Muito obrigado, Fábia. Muito obrigado, Alexandre, por ter aceito o nosso convite. É um prazer e uma honra passar a próxima hora com você, discutindo um tema que é na minha opinião, é um dos handicaps da economia brasileira, que é a produtividade, não é? Quando nós olhamos para a produtividade do trabalho, vemos que a produtividade do trabalho no Brasil está estagnada há 50 anos, exatamente. Se nós formos ver o índice de produtividade há 50 anos atrás, é exatamente o mesmo de hoje. Isso, obviamente, que afeta também a competitividade das empresas. Ali por 2015, 2017, a competitividade das empresas brasileiras era tão baixa que, se nós colocássemos isto para as 500 maiores empresas do Brasil, se essas empresas vendessem os seus ativos e colocassem na caderneta de poupança, tinham um benefício maior, tinham um lucro maior. Então, acredito eu que um dos grandes propósitos, quer dos executivos, quer dos próprios académicos, enfim, todas as pessoas que são protagonistas na economia brasileira, é esta melhoria da produtividade. Não é? Naturalmente que há muitas formas de melhorar essa produtividade, mas eu gostava de saber, na sua opinião, quais são, digamos, os grandes desafios que nos podem levar à melhoria da produtividade das empresas e, consequentemente, da economia brasileira em geral. Bom, obrigado pelo convite, Fábia, Pedro, a Mackenzie. É uma honra estar aqui participando. E, sem dúvida, Pedro, que é um dos grandes desafios que a gente vê hoje no mercado em geral, independente do tamanho da empresa, se é pequena, se é grande, se é nacional, se é multinacional, essa busca pela produtividade, né? Você citou da década de 70, eu, antes de entrar na Ultragaz, eu entrei na Ultragaz recentemente, agora no início do ano, mas antes de entrar na Ultragaz, eu trabalhava com consultoria, era sócio da Gouveia de Souza, e a gente conseguia ver o mesmo cenário em diferentes lugares. Qual era o grande cenário que a gente via? Muitas empresas, elas estão estruturadas mentalmente e até estruturalmente e hierarquicamente, como se fosse aquele modelo da década de 80, 90, e querendo fazer diferente nos anos 2020. É muito difícil isso acontecer, né? Então, eles têm hoje, sim, um desafio grande. Todas as empresas hoje têm um grande desafio de produtividade, muito em função dessa mudança rápida que todos os clientes, os consumidores estão provocando. Só que muitas delas são estruturadas de uma maneira antiga e se prendem a esse modelo e precisando fazer algo novo, né? Então, há uma grande dicotomia, né? Eu me prendo ao passado, mas quero fazer algo novo. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente via
na consultoria, a gente conseguia enxergar em diferentes setores, em diferentes mercados. Bom, isso, eu acho que é esse grande desafio já tem aquele ditado popular, faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço, não é? E de facto, os benchmarks, os exemplos internos, obviamente temos grandes cases de sucesso, mas eu diria que as empresas tradicionais, até as empresas de maior dimensão, tendem a essa situação, digamos assim, de estagnação, de inovação, de manter as mesmas estruturas organizacionais, de eventualmente ter pequenas mudanças de processo, mas não necessariamente uma disrupção, digamos assim, não é? E pelo menos a forma como eu vejo que nós podemos melhorar a produtividade, em primeiro lugar, é ter processos mais simples, não é? Se nós tivermos processos mais simples, nós temos provavelmente menos headcount nas organizações, temos organizações mais leves, há pessoas que só servem para atrapalhar na organização. Eu quando faço reestruturação organizacional, eu digo que vou matar dois tipos de bichos, os hamsters e os patos. Não é? Hamster, como sabem, é aquele ratinho que corre dentro de uma roda, mas não chega a lado nenhum, porque essa roda não está ligada a nenhuma engrenagem, não é? E, portanto, é muito esforço que não contribui para a cadeia de valor geradora de resultado da empresa. E o pato, porque é um bicho que voa mal, nada mal, corre mal, mas faz um pouco de tudo, não é? Que é o chamado quebra-galho nas organizações. Também é alguém que não tem foco, alguém que não tem, digamos assim, uma formação específica para aquilo que está fazendo, etc. E, naturalmente, é a questão da qualificação, não é? Porque para termos produtividade na organização, precisamos ter processos produtivos, eficientes e eficazes, organizações eficazes e pessoas competentes, não é? E isso também é um desafio individual para cada uma das pessoas. Não, e eu vejo isso, Pedro, não só em grandes organizações, tá? Eu passei um trabalho grande aí em cima do setor de material de construção, que a gente analisava a cadeia inteira, que vai desde da fabricação, né, das indústrias, passando pela distribuição até o pequeno varejo. A gente vê que tem oportunidade em toda a cadeia de melhorar a produtividade, melhorar a eficiência operacional. E isso passa, como você falou, necessariamente pelas pessoas, mas passa também pelas pessoas, né? Então, tem toda uma parte de planejamento que a empresa tem que ter, e esse planejamento alinhado com a cultura da empresa, né? Que esse planejamento seja viabilizado por processos, como você colocou, né? Esses processos suportados por ferramentas adequadas, por sistemas adequados, que muitas vezes, quando a gente quer fazer algo com maior produtividade, a gente quer fazer o que a gente fazia com menos custo, ou que a gente entregava só que mais rápido. Então, quais ferramentas e sistemas que a gente tem para colocar isso de pé? E medir isso, né? Ter os indicadores, ter a governança, ter a forma correta de acompanhar o progresso e essa melhoria da produtividade. E isso não se faz sozinho. Quer dizer, por mais que eu tenha tudo isso alinhado e tendo as pessoas também alinhadas com esses conceitos, a área de logística para entregar de uma forma eficiente, mais produtiva, no final das contas, ela tem que estar alinhada com o comercial, tem que estar com a cobrança e com as outras áreas da empresa. Enfim, a organização, principalmente nos dias de hoje, a organização como um todo, as áreas como um todo, se não for uma organização, se for um pequeno negócio, todos os departamentos, eles têm que estar alinhados com essa mesma mentalidade e sendo suportados pelas ferramentas, pelo sistema, pelos processos da mesma forma. Então, o que a gente vê muitas das vezes, vamos fazer uma área de inovação para melhorar a nossa produtividade,
enfim, uma área só, uma pessoa só, não vai fazer a diferença, não vai dar o resultado que se espera. Isso tem que ser feito de uma maneira integrada, tem que ser feito de uma maneira conjunta, com a mesma mentalidade, né? Alex, eu acho que você tocou nos pontos principais, pelo menos daqueles que eu acredito que são as alavancas da produtividade. Em primeiro lugar, o mesmo mindset na organização. Se as pessoas não têm o mesmo propósito, não têm o mesmo entendimento, cada uma vai para o seu lado. Há muita perda de eficiência na organização. Depois, a relação sistémica dos processos, para criar sinergias, para criar exatamente essa cadeia de valor geradora de resultado. E uma última questão, que é cada vez mais atual, é uma gestão baseada em dados, não é? Que viés tangíveis. Porque eu acredito que há muitos gestores que ainda acreditam muito no feeling deles. Nada contra o feeling, não é? Aliás, as grandes fortunas se fizeram contra as tendências, não foi a favor das tendências, não é? Quem ficou rico na Bolsa foi quem comprou as ações mais irrealistas do momento, porque quem segue os algoritmos entra na tendência de mercado, não perde nem ganha. Mas hoje, uma gestão baseada em dados, mesmo dados de desempenho com KPIs absolutamente tangíveis, etc., é uma exigência do momento, até porque as margens das organizações tendem a ser cada vez mais estreitas, não é? A diferença entre termos uma organização, uma empresa lucrativa, uma empresa com prejuízo, às vezes é uma decisão mal tomada, é uma margem mínima que leva a que isso aconteça. Então, já não temos espaço, digamos assim, para os iluminados que acreditavam que tinham uma visão surreal, que ultrapassava a business intelligence e todas as analytics que nós hoje temos à nossa disposição, e não se pode abrir mão, digamos assim, dessa gestão baseada em dados e de uma gestão tangível, bem consistente e bem sólida. Sem isso, eu acredito que não podemos ser produtivos e rentáveis. Eu gosto de falar que a gente está vivendo, principalmente nesse momento agora, de uma ultracompetitividade, né? Que o seu concorrente, o concorrente do seu negócio, ele pode estar no muro do seu lado ali. Você pode ser um restaurante que tem um restaurante concorrente do seu lado, ou você pode ser o iFood, que viabiliza o concorrente que está no outro bairro, né? Ou se você vende uma peça de roupa num shopping, seu concorrente pode estar na China, no outro lado do mundo, e com uma proposta de valor que, no final das contas, se torna um grande diferencial competitivo, né? E que quando a gente fala você falou de margem, eu penso que eu lembrei disso, a gente vê muitos negócios ainda sofrendo, principalmente agora na pandemia, né? Sofrendo muito em relação ao resultado, como é que consegue manter o negócio de pé, porque também, muitas das vezes, o negócio foi baseado numa proposta de vender produto com preço. Produto com preço, se a sua loja tem um produto com preço, se o seu negócio tem um produto com preço, hoje, com o digital, produto com preço eu não saio de casa para ter acesso, né? Então, como que eu crio valor no negócio, um valor que fortalece essa relação com o cliente, que te cria uma barreira de entrada, e que aí, para criar esse valor, você tem que ser, no final das contas, mais produtivo, porque muitas vezes tem produtos que têm já preços standard no mercado, que ou você tem uma operação mais produtiva atrás, suportando isso, ou você vai perder dinheiro no final das contas. Se você não agrega serviço, se você não tem solução, se não tem uma logística, se não tem uma integração entre as áreas, você acaba realmente perdendo resultado no final das contas. E aí, o que eu ligo com os dados, né, que você colocou também? O teu feeling é fundamental, concordo, mas não basta, né? Não, hoje em dia não basta. Então, o cliente que está com a tua jornada de compra hoje totalmente fragmentada, né?
que até pouco tempo atrás os clientes tinham essa jornada de compra muito definida, né? Que eu via na televisão, saía de casa, que eu vi na televisão, vai na loja e compra. Tá? Era isso. Hoje, totalmente fragmentada. Só que essa fragmentação se deu em função da tecnologia. A tecnologia gera dados. Então, conhecer o cliente, esses dados de uma maneira consistente e profunda, te ajuda a melhores feelings, né? A melhores insights, e entendendo onde que a tua operação está emperrada, onde que a gente pode melhorar as atividades, né? E tirar planos de ação a partir dos dados, né? Se eu sei que meu cliente reclama mais, se eu sei que ele está saindo para comprar um outro produto que não o meu, por quê? Né? A gente vê isso em diversos setores, como falei, drogaria, por exemplo. A gente, até pouco tempo atrás, a gente entrava numa farmácia, se a gente fechasse os olhos, entrasse dentro de uma farmácia e abrisse os olhos dentro da farmácia, a gente não saberia qual farmácia a gente estava. É tudo igual. Aquela baixa, cheio de produto, empinhado, a gente vai ali, procura o que está com o melhor preço, se não tiver com preço bom, a gente vai na farmácia do lado e vê como é que está, desconto do plano de saúde, desconto da farmácia, e por aí vai. O que a gente tem visto hoje, cada vez mais, né? Uma droga raia, por exemplo, totalmente integrada, usando as suas lojas como ponto de ação, inclusive, daquilo que é comprado pelo digital, né? Trazendo novos serviços, relacionamento, benefícios para esses clientes que estão dentro desse relacionamento, criando valor no final das contas. Né? E não por acaso, a Droga Raia, no caso aqui, é a maior rede do Brasil, está na bolsa super bem valorizada, está nadando de braçada num mercado extremamente competitivo, extremamente pulverizado, né? E conseguindo buscar essa diferenciação, no final das contas, com uma operação muito eficiente, com uma estrutura muito produtiva, buscando esse diferencial. E a gente sabe que preço de produtos de medicamento é muito tabelado, né? Eu não sei a regra do setor, mas por que eu vou na Droga Raia e não vou na farmácia do seu Zé aqui do lado, que sempre atendeu? Por quê? Uhum. Essa construção, né, esse valor, no final das contas, ele se transforma num diferencial para o cliente. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para o Alê. Você comentou, na verdade, no seu comentário anterior a esse, você menciona a questão do ecossistema, que você teve uma experiência que foi desde a indústria até o varejo. Dentro desse contexto, atualmente a gente percebe, na verdade, se não todas, a grande maioria das indústrias preocupada com toda a cadeia. O que essa preocupação, essa visão no ecossistema, partindo da indústria, tem a ver com produtividade e resultado no final das contas? Comenta um pouquinho para a gente a sua visão sobre isso. A indústria, que até acho muito pouco tempo atrás, a cabeça da indústria, ela via até onde que ela entregava o seu produto, né? Que era o varejo, né? Ou distribuidores. Né? O que eu entendo que de um pouco tempo, de uns 5 anos para cá, 4, 5 anos para cá, a indústria ela está cada vez mais se preocupando em chegar e ver a cadeia inteira até o seu cliente. Tá? Não à toa, nos projetos de consultoria que eu fiz, que a consultoria era focada em varejo, os principais clientes eram a indústria querendo ter essa sensibilidade do varejo. Essa sensibilidade ela passa por toda a cadeia. Passa por melhor produzir, né? A indústria, historicamente, ela sempre olhou, vamos fazer o melhor produto, melhor produto, melhor produto. Só que o melhor produto hoje não é suficiente. Então, como é que eu faço com que esse melhor produto chegue da melhor forma até o cliente final? Como que essa cadeia que eu tenho hoje se sustenta nesse mundo louco que a gente está vivendo hoje de ágil, imediato. Então, a cadeia até de distribuidores da indústria, ela tem que ser repensada, qual o papel que esse distribuidor tem,
e até o seu ponto de, que era seu cliente, no final das contas, o varejo, como que esse varejo deve ser repensado também, né? Como não só um ponto de venda, né? E criando canais diretos da indústria até o cliente. A gente tem visto muitas indústrias criando ou lojas próprias, ou e-commerces, ou parcerias com aplicativos e startups da vida que está essa distância entre eles e os clientes finais. Então, é um caminho volta que a indústria e a mentalidade de quem faz a gestão das indústrias deve ter de se preocupar não só com aquilo que é produzido, mas também de como que isso chega até a quem se destina, que é o cliente final, né? Como que essa cadeia, uma vez, vem na cabeça aqui os exemplos antigos que eu tive no experiência. O que um distribuidor de nessa cadeia para que chegue mais rápido na loja, para que não falte estoque, ou que ajude a indústria a puxar, a produzir melhores produtos mais adequados para aquela região deles, né? Para que não é simplesmente, bom, a indústria está cumprindo com o seu papel de tirar o estoque de dentro do seu galpão, botar o estoque lá na ponta. Não é isso mais, né? A gente sabe que não é só o sell-in para o mercado que a gente tem que se preocupar, e sim também como é que a gente faz esse negócio girar na ponta. Você há pouco levantou um ponto que eu gostava de explorar um pouco mais, que é a questão do propósito hoje nas organizações. Você falou do propósito para o cliente, mas o propósito para o empregado também gera motivação, gera identificação com a organização, gera mais produtividade, não é? Muitas pessoas, enfim, identificam essa valorização do propósito a qualquer coisa recente. Mas eu recordo que já há mais de 20 anos, portanto há bastante tempo atrás, eu fiz 2 trabalhos na Suécia que, na época, eram considerados bizarros. Um foi uma empresa de celulose que tinha uns lenhadores que cortavam árvores 6 horas por dia, em condições extremamente duras, porque, como sabem, o clima na Suécia é muito frio e, portanto, eles estavam expostos a esse frio, e eles exigiam trabalhar mais 2 horas, não é? Não era, eles não queriam mais salário, nem queriam trabalhar menos horas, era trabalhar mais 2 horas para plantar árvores que eles tinham derrubado durante o dia, não é? Para eles isso era uma questão fundamental. E um outro trabalho também feito na Suécia, por essa altura, era uma fábrica de carro que tinha a linha de produção normal das fábricas de carro, mas que eles tinham desarticulado a linha em workshops, em oficinas de aproximadamente 50 operários, em que nessas oficinas eles produziam o carro todo, não é? Em vez de estarem na linha de produção, em vez de cada um pôr 3 parafusos na roda, esses 50 produziam um carro no final do dia. Teoricamente, são processos menos eficientes, não é? Mas na prática gerava muito mais compromisso com o seu trabalho, porque eu lembro-me que nessa empresa, nessa montadora, eles ficavam muito felizes de chegar no final do dia, passar no parque onde estavam a produção do dia e dizer: este carro foi o que eu fiz hoje, não é? E antes não podiam dizer isso, diziam: olha, esta roda eu pus 3 parafusos, era mais ou menos isso. E esse grau de compromisso era tão importante que gerava, de facto, uma produtividade exponencial dentro da organização. Estávamos a falar de uma realidade de há 20 anos atrás. Tudo bem, a Suécia não todos os países têm um ambiente económico e social da Suécia, não é? Para valorizar esses assuntos. Talvez o ambiente social e económico que havia na época seja aquele que nós temos hoje noutros países, que entretanto evoluíram e ficaram a esse nível,
mas essa questão, só para sublinhar que essa questão do propósito gera não só mais competitividade em termos de produto, como gera mais produtividade interna da produtividade do trabalho das organizações, não é? Na sua experiência, você passou por programas motivacionais parecidos com este? É pura verdade, Pedro. Assim, porque quando uma empresa diz que tem um propósito, e esse propósito só serve para da porta para fora, quer dizer, para os clientes, isso é uma campanha de marketing, isso não é um propósito. E quando é para dentro somente, e sem ser genuíno, vira só palavra escrita na parede, que também não serve para nada. A gente já viu diversas empresas, indústrias, negócios, qualquer tamanho, né? Com palavras motivacionais bonitas escritas na parede, mas aquilo que você falou do walk the talk, uma coisa que está falando, outra coisa que está fazendo. Totalmente distinto. E o que a gente vê cada vez mais hoje, principalmente pela nova geração de millennials, essa nova geração que está no mercado de trabalho já, isso se torna muito importante, né? Qual é o meu papel dentro de uma empresa e qual é o papel da empresa dentro da sociedade, né? Qual o motivo que eu vou gastar o meu tempo me dedicando aqui hora a fio, e o que eu vou ter de impacto, o que eu vou ter de melhoria, como é que eu posso melhorar uma região, o mundo, o que eu posso ter de contribuição nesse negócio como um todo. E aí é uma coisa só, né? Uma coisa só. E essa coisa só, ela impacta o cliente, ela impacta seus funcionários, seus colaboradores, né? E aí tem que ser feito de uma maneira genuína, tem que ser feito de uma maneira de dentro para fora, necessariamente, né? Mais do que qualquer tipo de campanha publicitária, mais do que qualquer outra forma, ela tem que partir de dentro. Mas ela não, acho que o propósito da empresa, ela não deve ficar restrito somente para dentro da empresa, como uma forma também de reter e atrair bons talentos, né? Ela deve ser comunicada, ela deve ser falada, até para poder não só captar novos clientes em função desse propósito, mas também estimular outras empresas a fazer o mesmo, né? Que eu entendo que isso é uma corrente aí boa, que ajuda os negócios a se tornarem mais perenes, inclusive. Todo gestor, todo empresário que quer montar o seu negócio, eu entendo que tem um objetivo de perenidade no negócio. E o que a gente tem visto é que somente visar o lucro, mais uma vez, não é suficiente. Obviamente, todo mundo faz o negócio para visando o lucro, mas tendo propósito como uma mola mestra desse negócio, o lucro vem também, né? Mas vem de uma maneira mais consistente, mais forte, que aí com bons colaboradores, com clima, eu acho que é importante para isso também, e isso se traduz também na relação com os clientes, e aí na durabilidade dessa relação, no entendimento dessa relação de uma maneira mais longa. Isso de facto, é extremamente importante. E hoje, quando estamos a falar nessas várias componentes, digamos assim, da organização, estamos a falar já não só de uma organização isolada, mas de um ecossistema onde a organização está. Nomeadamente, um ecossistema, uma grande empresa trabalhando com startups, etc. E muitas vezes a empresa âncora, vamos chamar assim, a empresa principal, não assume o papel de cuidar também da capacitação e da própria produtividade dos seus fornecedores, das startups que colaboram com ela, não é? E não tem a noção que o sucesso dela depende também do sucesso dos seus parceiros, não é? Então, é uma cadeia em que todos se influenciam positivamente e negativamente. E todos são corresponsáveis por essa economia colaborativa, não é? Você está falando, Pedro, eu estou lembrando do case do Whole Foods,
nos Estados Unidos, que é uma cadeia de supermercados. Ela foi adquirida pela Amazon alguns anos atrás, mas o grande valor que o Whole Foods criou ao longo do tempo foi justamente uma empresa consciente, com um propósito muito forte, e que estimulava justamente o desenvolvimento da cadeia como um todo. Então, ela é uma cadeia de supermercados de produtos saudáveis, naturais. Ela sempre busca por ter fornecedores próximos da região onde a loja está. Então, ela ajuda a desenvolver um ecossistema de produtores locais. Eles sempre colocam nas etiquetas dos produtos: isso aqui é um produto fornecido por fulano de tal, que está a tantos quilômetros daqui da loja, para mostrar que tem também esse fomento da cadeia como um todo. E aí, sem perder o gancho do tema de produtividade, isso também é ser produtivo, porque você consegue fortalecer a cadeia como um todo e não fica espremendo simplesmente o cara no preço ali. Meu fornecedor, bota o preço lá embaixo, o cara não consegue fazer isso de uma maneira bem feita, ele tem que dar os seus pulos lá para conseguir atender o preço, não é saudável, não é perene, e acaba realmente impactando em alguma coisa, na qualidade, na entrega, na forma de apresentar o produto. Então, ter o propósito e com esse cuidado com a cadeia como um todo, tornou o Whole Foods uma cadeia, um benchmark global, e um valor muito grande, que a Amazon viu isso e acabou adquirindo a rede aí uns anos atrás. Mas faz total sentido isso quando a gente fala realmente de se ter competitividade, né? Para a gente hoje, esses desafios da produtividade que a gente tem hoje, ou a gente tem isso, ou a gente não é competitivo. Uhum. Ou a gente é mais eficiente, ou a gente é mais produtivo, ou a gente perde a competitividade. Não tem jeito. Tá tudo sendo nivelado, quando a gente fala de preço, né, lá embaixo. Ou a gente tem uma produtividade mais eficiente da cadeia como um todo, ou realmente vai ficar complicado competir no mercado. Mas nesse caso que você citou nesse exemplo, Alexandre, tem a questão de você fortalecer os produtores locais, você tem o outro lado de você aumentar o seu custo, ou talvez tenha um custo mais realista, né? Vamos dizer assim, porque antes você espremia um grande fornecedor, né? E aí ele diminuía a margem dele, e você agora passa a ter um fornecedor local que ele não tem um custeio, né, menor do que esses produtores maiores, e acaba sendo transferido, mas o valor percebido pelo cliente é maior, né? Você percebe. A gente teve, durante a pandemia, a Magazine Luiza, eles reforçaram muito forte, né, essa questão de toda a cadeia. Então, qualquer pessoa que quisesse revender qualquer coisa se cadastrava no Magalu e entrava no Marketplace. E com isso, ela conseguiu, né, ter uma alavancagem nas vendas, o Magazine conseguiu, e as pessoas se encantaram com essa ação social que ela promoveu. Mudou completamente a visão, né? Então, ela deu ali, matou duas coisas, uma só, além de fortalecer o marketplace deles também, né? Mas você vê, né, Flávia, como é que... Desculpa, você ia fazer outra pergunta, né? Mas só para pegar esse gancho do Magalu, todo mundo falou disso, né? Pô, agora na pandemia, rápido, eles conseguiram, já colocaram, fizeram uma ação bacana. Mas o Magazine Luiza começou a fazer isso 7 anos atrás. Ele começou essa transformação lá atrás, quando o Frederico Trajano viu que realmente era o caminho de integração do digital, de trazer a solução, mais do que só um ponto de venda, né, trazer as soluções de entrega, de logística, está tudo integrado. Realmente é um case espetacular. Eu só queria botar o ponto seguinte: eles não fizeram isso correndo agora na pandemia, começaram em março e terminaram em julho. Não. Eles já começaram há 7 anos atrás, pelo menos. 7 anos atrás. Então está muito amadurecido, está muito... e aí permite com que boas oportunidades como essa sejam colocadas rápido no mercado. Sim, e dentro também, acho que dessa questão de intermediários ou de distribuidores que a gente está falando, eu tenho uma outra pergunta. Vocês acham que a transformação digital possibilita uma maior produtividade
para os distribuidores, né, o canal intermediário aí entre a indústria e o consumidor final, né, quando você falou o exemplo da droga raia, né, eu acho que ficou claro que o fato de você comprar pelo site, aproveitar os seus depósitos presentes em vários lugares, uma capilaridade maior, esse modelo possibilita a transformação digital, ela possibilita um crescimento exponencial, ter uma maior produtividade? Se sim, como esse processo pode acontecer na prática? Deve ser conduzido na prática para as empresas que ainda não se movimentaram nessa tendência, vamos dizer assim. Bom, eu acho o seguinte, quando nós falamos de transformação digital, nem todos estamos pensando na mesma coisa, não é? Transformação digital, na realidade, existe desde 1939 com o primeiro computador digital. Mas aquilo que nós hoje falamos de transformação digital é basicamente ter um pensamento digital dentro das organizações que leva a usar a tecnologia para criar processos diferentes, produtos diferentes, uma relação com o mercado diferente, etc. Então, transformação digital é, antes de mais, comportamento, ok? E depois é um comportamento apoiado com tecnologia, como é óbvio. Mas aquilo que essas organizações podem e devem fazer é investir muito na maturidade digital dos seus colaboradores e na maturidade digital da sua organização. Que, repito, não está diretamente relacionado com o uso de tecnologia, mas a forma como se usa a tecnologia. Não é? E se nós formos fazer o timeline da evolução da transformação digital, assim, para as etapas mais recentes, 2013, em que nós temos a indústria 4.0, nós usamos a transformação digital para a automação. E, nesse caso, estamos a falar realmente de uma melhoria brutal da produtividade das organizações pela automação, não é? Nós produzimos com muito menos custo, mais rapidamente, usando menos mão de obra. Isso foi tão exagerado, digamos assim, que os japoneses, em 2017, vieram com o conceito da sociedade 5.0, que é usar a tecnologia da indústria 4.0, mas com objetivos de inclusão, de qualidade de vida e de sustentabilidade. Não é? Então, debaixo desse chapéu de transformação digital cabe muita coisa. A resposta, na minha opinião, eu gostava de ouvir também a opinião do Alexandre, hoje não se pode falar de produtividade sem falar de tecnologia. É absolutamente indissociável. Mas tecnologia só por si não vai melhorar significativamente. É a forma como se usa a tecnologia. E a forma como se usa a tecnologia, estamos a falar de comportamentos, de competências comportamentais. Fábio, a questão da transformação digital, ela cabe para todo mundo. Para a indústria, para distribuidor, para varejo, cliente final, é para todo mundo. Agora, especificamente sobre esse meio da cadeia ali, como você colocou, o distribuidor, aquele que eu vou chamar de intermediário, tá? Esse intermediário que não gerar valor na cadeia, ele vai morrer. Fato, simples, assim, pode ser um distribuidor de produtos farmacêuticos, pode ser um distribuidor de alimentos, pode ser um distribuidor de roupa. Se ele não agregar valor à cadeia, ele vira custo. É custo. É margem deixada no meio do caminho. Então, o que indústrias, mais uma vez, de qualquer tamanho, de qualquer setor, estão vendo é o seguinte: no meio da tecnologia, hoje, eu consigo entender o que a ponta lá na frente está precisando. Como que eu posso fazer essa gestão do meu estoque chegar até lá? Eu posso fazer um grande depósito e começar a monitorar os dados, como a gente falou, e conseguir chegar lá de uma maneira mais rápida e mais barata, no final das contas. Para que eu preciso de um distribuidor? Para que eu preciso de um intermediário que vai fazer só
uma parada ali de imposto, de frete, de mão de obra, de tudo, né? Qual é o papel desse distribuidor? Da mesma forma que o papel do de venda está sendo revisto, o papel do distribuidor também deve ser revisto, com automação, com inteligência, com treinamento para varejo. Esse intermediário ele está no meio dos dois, então ele tem oportunidade de servir ao varejo e tem oportunidade de servir à indústria, né? Para aquelas indústrias que não têm capacidade de fazer uma gestão mais capilarizada, tem valor, mas sim precisa acompanhar essa velocidade de transformação, porque senão vai ser atropelado, não vai ter jeito. A transformação é para todo mundo, e já. Não é para amanhã, não, é hoje. Legal, obrigada. Bom, eu diria que não é hoje. Já começou ontem. Agora que na pandemia... Aqueles que não entraram. A pandemia, uma das coisas que a pandemia trouxe foi essa aceleração da necessidade dessa transformação, né? Muitos falam, vamos fazer o home office, vamos estudar o home office com algumas áreas, eles ficam lá, a gente depois traz para a discussão. De uma hora para outra, estava todo mundo em home office, não tinha escolha, né? Da mesma forma, o delivery, né? Vamos estudar como fazer a entrega do nosso negócio. De uma hora para outra não teve escolha, vamos fazer agora, já. Então, uma das coisas que a pandemia nos trouxe, infelizmente ela existe hoje, né? Mas ela tem alguns benefícios nesse sentido de acelerar a transformação e buscar por ser mais produtivo no final das contas. Né? E aí questionar o porquê que existe até então tal estrutura. Né? Para que eu tinha isso então? Por que eu tinha um distribuidor X fazendo isso se eu posso hoje fazer uma conexão direta com o meu cliente e entregar para ele de uma maneira nova, de uma maneira moderna, de uma maneira atual? E eu conheço mais esse meu cliente. Então, eu acho que tem muita oportunidade sendo discutida, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá todo mundo realmente buscando essa velocidade de transformação. Quem começou antes está colhendo os frutos, sobre a valorização dos varejistas que começaram antes, né? O Magazine Luiza talvez seja um grande exemplo, mas vou citar a Riachuelo aqui. Da mesma forma, ela começou lá atrás. Para quem não sabe, Riachuelo é muito mais do que só uma loja de varejo que vende roupa. Ela é a indústria Guararapes, que produz as roupas. Ela tem um centro de distribuição totalmente automatizado. Tem a cadeia completa. O centro de distribuição deles ali na Dutra, que eu visitei lá, é incrível. É totalmente automatizado. Desde a chegada do produto, a saída para o despacho para as lojas, é totalmente automatizado. Eles sabem o que a loja precisa e eles separam de uma forma automatizada a grade de roupa que vai para cada uma das lojas. Isso impede com que tenha a devolução das lojas, então não tem um custo tão elevado de retorno dessas peças, uma assertividade maior de produção, então ele produz melhor. As pessoas nas lojas, os gerentes das lojas, eles não têm que se preocupar se vai colocar tal peça ou tal outra, já vem direto, já coloca aquilo que aquilo já está inteligente o suficiente para falar que aquilo é o perfil de consumo dali, né? E aí começa a refazer toda essa cadeia como um todo. É incrível. E realmente isso dá resultado no final das contas, né? O que impacta, por exemplo, nas pessoas, quando eles começaram a fazer isso, muitos gerentes falaram o seguinte: não, peraí, eu não tenho 50 peças dessa camisa aqui, eu não vou conseguir vender. Eu falei, não, você vai conseguir vender. Essa loja vende 17 peças, não vende 50 peças, não precisa ter 50 para vender. Teve gente que não se adaptou a isso. Muitos vendedores ou gerentes de loja que não tinham estoque ali para dar segurança, não conseguiam, achando que ia parar de vender, perder venda, não entenderam como é que funcionava, até que o modelo começou a se comprovar. Então, assim, isso não começou hoje. Né? Se você fazer uma automação de um CV, se você construir essa automação como um todo,
São anos e anos e anos de desenvolvimento, né? E quem começou antes está colhendo os lucros e quem começou na pandemia está tendo que correr muito para conseguir fazer o que o mercado está querendo. Não, esse data mining que hoje é uma exigência, não é? Nós temos que fazer uma gestão baseada em dados, em resultados, gestão inteligente e não intuitiva, ou apenas intuitiva, que de facto faz a diferença. E você falou já por mais de uma vez na pandemia. Eu gosto de dizer que a pandemia nos fez mudar em 20 dias aquilo que nós não mudamos nos últimos 20 anos, não é? Não é que nós não tivéssemos intenção de mudar, só que estávamos naquela, vamos fazer gradualmente, ou pouco, e de repente mudamos tudo. E também, graças à tecnologia, imagina o que era nós vivermos esta pandemia sem tecnologia, não é? Era um caos mundial, não é? As empresas paravam, as escolas paravam, as relações familiares paravam, e uma vez mais a tecnologia veio mostrar um papel social e económico que é suporte deste modelo que nós hoje vivemos. Quando se fala de transformação digital, hoje nós comunicamos basicamente através de tecnologia, não é? Se não houvesse tecnologia, nós não podíamos estar hoje realizando aqui este webinar. Na sequência, não poderíamos estar reunidos com o nosso time de trabalho. Na sequência, não podíamos fazer a aula que vamos ter na sequência. Então, o lar, de repente, vira o epicentro desta nova economia de low touch, não é? De baixo contacto. E o suporte desta sociedade que nós vivemos é de natureza tecnológica, não é? As nossas relações são mediadas, digamos assim, pelo suporte tecnológico. Então, é mais uma dimensão da transformação digital que estávamos a falar há pouco, e mais uma condição essencial para a produtividade nesta era que nós vivemos, com a tal exigência que hoje as organizações têm que ser exponenciais, não é? Eu entendo assim, a pandemia ela vai acabar. Isso vai, como a gente fala, vai passar. Vai passar. O que muito provavelmente não vai retroceder são novos hábitos que os clientes adquiriram ao longo da pandemia. Então, uma vez que experimenta uma facilidade de entrega, um delivery da vida, começa a se perguntar, por que não? Por que eu vou mudar? Óbvio, a gente vai voltar a frequentar restaurante, a gente vai voltar a frequentar shopping center, lojas e tal, vai viver a experiência da loja, com certeza. A gente gosta disso também, né? O contato social. Mas tem para muitos setores o benefício da conveniência, ela não vai retroceder. Serviu para quebrar uma série de barreiras internas da empresa, como a gente acabou de falar, mas também de barreiras dos clientes, dos consumidores, que viram que funciona, começam a confiar no processo, veem que entrega, veem que realmente é mais fácil, podem até pagar um pouco mais caro para isso. No final das contas, a conveniência tem um valor no final dessa equação, né? Então, modelos de negócios novos surgem a partir disso. Outros são, como você falou das startups, são exponenciais, começam a crescer muito, né? Então, tem um residual desses novos hábitos que a gente está adquirindo durante a pandemia que realmente vai fazer diferença, e vai começar a exigir com que as empresas também se posicionem dessa forma. Comecem a agir de uma maneira mais atendendo mais o que o cliente precisa e menos aquilo que somente atende a questão do produtivo, né, do negócio. Isso é verdade também para dentro da empresa, não é? Os empregados que hoje estão em home office, muitos também não querem voltar a ficar pelo menos 5 dias por semana, 8 horas por dia, fechado dentro do escritório, perdendo 2 horas no trânsito, não é? Preferem estar trabalhando e fazer um break de 15 minutos para dar atenção ao filho, para almoçar com a família, para desenvolver, pôr a roupa a lavar na máquina no meio
de um relatório, etc., e não vão querer abrir mão disso para o resto da vida, não é? Nós passamos os últimos anos nos queixando do tempo que perdíamos no trânsito, da falta de convívio familiar, etc., e de repente vem uma overdose em que eu já perdi até a bateria do meu carro, de tanto tempo que o carro esteve parado. Quando fui tentar andar de carro, já não tinha bateria. E isso aumentou a produtividade, não é? Se nós formos ver, aumentou também a necessidade da empresa se preocupar com o bem-estar dos empregados em casa, coisa que antes era totalmente indiferente, se preocupar com o ambiente familiar, que antes era indiferente, preocupar-se com a saúde mental, que antes não dava a importância que dá hoje, mas isso aumentou muito a produtividade. Não é? Aumentou, verdade. As pessoas até trabalham, não é trabalhar mais horas, eu acho que também trabalham mais horas porque não tem tanta aquela noção do limite de tempo que se estivessem todos juntos no mesmo prédio tinham. Mas não é só trabalhar mais horas, é ser mais produtivo, porque quando estão trabalhando, estão felizes, não é? Estão num ambiente que é um ambiente amigável, que é um ambiente familiar, estão junto das pessoas mais queridas, não é? E isso, obviamente, que dá uma predisposição para elas também serem mais produtivas, não é? Então, a relação da empresa com os colaboradores, de fato, mudou, né? Eu brinco que a gente não vai ser nem 100% home, nem 100% office, né? Vai ter um misto aí, né? Um equilíbrio, porque o fato de que está todo mundo realmente passando a pandemia é igual para todos, independente da classe social, independente do cargo ocupado na empresa, a pandemia é igual para todos, e a forma como as empresas devem olhar para seus colaboradores, de fato, deve mudar de uma forma mais próxima, né? Porque colocou todo mundo no mesmo barco, né? E eu acho que isso também é um dos benefícios que a gente pode colher desse período que a gente está passando, e que pode sim melhorar na produtividade de cada um. Eu valorizo muito o contato pessoal, então ao mesmo tempo que a gente tem o benefício de estar junto da família, dar uma aliviada aqui durante algum momento, eu sinto falta também do contato próximo, pessoal, e trocar ideias de corredor, que muitas vezes isso acontece, né? No ambiente corporativo. Então, esse equilíbrio realmente é o que a gente vai descobrir daqui a pouco, quando começar a voltar à rotina dos escritórios novamente. Aliás, hoje fala-se muito em modelos híbridos, não é? Que é esse mix de vários formatos de trabalho. Outro dia estava com uma empresa de coworking que está vendendo muito coworking para grandes empresas, e eu perguntei, mas faz sentido? As empresas estão abrindo mão de espaço porque estão colocando as pessoas em home office e estão contratando coworking. E deram uma explicação muito interessante. É que hoje essas grandes empresas, em vez de chamar os empregados todos para a matriz, para se reunirem, por exemplo, se tem um grupo de empregados que têm esse trabalho em comum, como é evidente, mas que estão numa região, numa determinada região, em vez de irem para a empresa e se deslocarem as tais, uma hora para ir e outra hora para voltar, reúnem-se fisicamente no coworking. Então acabamos por ter 3 dimensões de espaço: home office, a empresa, a matriz da empresa, e espaços, digamos assim, ocasionais, onde as pessoas se reúnem ocasionalmente por conveniência de ser um espaço de proximidade comum daquelas pessoas. Então, realmente é outro modelo de diferente que estamos a falar, não é? Aliás, aqueles famosos arquitetos, a Thierry Henry, não é? Que sempre foram conhecidos por desenvolver espaços corporativos maravilhosos, não é? Abriram agora uma empresa de espaços para habitação, não é? Porque eles perceberam que a habitação cada vez as pessoas vão cuidar mais do espaço, e provavelmente da mesma forma que hoje temos área de serviço, cozinha, banheiro, etc., também vamos ter
o home office como, Espaço para trabalhar em casa, né? como obrigatório, né? Gente, sem querer cortar o nosso bate-papo aqui, que está muito bacana, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a presença do Alexandre Van Beek, do Pedro Manuel Martins, e pedir, antes de vocês darem tchau ao público, para vocês deixarem as considerações finais, Ale, dentro desse tema de produtividade na era exponencial. O que você deixa de recado? E Pedro também, por favor, o que a academia, o que o ensino hoje em dia pode contribuir para as empresas nesse sentido? Bom, Fábia, passou rápido, né? Passou muito rápido, 1 hora, rapidinho. Deixar a gente... É um tema que eu adoro, eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas e trazer cada hora uma lembrança de um caso diferente. Eu acho que muito pelo motivo que isso eu acho que está muito vivo dentro de quem lida com relação de consumo. Eu gosto de usar essa expressão, relação de consumo, porque você pode vender um chiclete aqui na esquina ou você pode vender toneladas de aço para uma grande indústria que você está com a mesma preocupação. Como eu faço isso de uma maneira mais produtiva? Como que eu chego até o cliente de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais eficiente? Então, é um assunto que não tem volta, não retrocede. A partir do momento que a gente se acostuma e vê os benefícios de se tornar mais produtivo, a gente vai querer sempre acelerar um pouco mais. E eu acho que muitas empresas elas veem justamente essa diferença de velocidade, né? O que o mercado age e como o negócio reage. É sempre uma velocidade mais lenta. Então, eu acho que é um assunto extremamente atual, extremamente importante e que vai continuar ainda relevante durante muito tempo aí. Muito obrigado pelo convite, hein? Foi muito bom. Obrigada, Alexandre. Eu para concluir, diria o seguinte: acredito que esta cruzada que nós temos aqui em relação à produtividade é uma obrigação patriota nacional, quer dizer, esse é o grande handicap da economia brasileira, é a produtividade. Se nós olharmos os rankings mundiais, nós ocupamos a cauda de quase todos os rankings mundiais de produtividade há muitos anos. Agora, também vamos diferenciar que estamos a falar do Brasil como um todo, que é um continente, não é? Que tem empresas com graus de maturidade de gestão totalmente diferentes. Quando nós vamos analisar a produtividade das multinacionais no Brasil, é muito semelhante ao resto do mundo. Então, isso quer dizer o quê? Que apesar de, no conjunto, nós termos um dos índices de produtividade mais baixo, é possível também, no Brasil, apesar de todos esses aspectos estruturais que nós temos, de questão fiscal, de segurança jurídica, enfim, de competências das pessoas, tudo isso tem impacto na produtividade, não é evidente, mas mesmo assim é possível nós termos a mesma produtividade de os países e as empresas mais produtivas no mundo. Estão aí a diferença das multinacionais que operam no Brasil, que têm esse índice de produtividade, e as outras têm que seguir as boas práticas. A obrigação da academia é dar a conhecer essas boas práticas, é dar a conhecer esses modelos e essas ferramentas. E aí você vai apresentar o nosso curso sobre produtividade. Legal, Pedro, obrigado. Quero ler aqui o Carlos Alberto Silva, coloca para gente que, na verdade, parabeniza a todos pelo evento e o assunto é extremamente atual. Carlos, obrigada pela sua participação. Gente, então encerramos aqui hoje o nosso evento. Mais uma vez, obrigada, Alexandre, obrigada, Pedro, e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Eu vou colocar aqui o curso do nosso que fala sobre o tema de produtividade. Gente, conte com Mackenzie Soluções para capacitar suas equipes. Um grande abraço. Boa tarde a todos.